Fala aí, meus amigos investidores, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de terça-feira? Mercado caindo no dia de hoje, Bitcoin batendo 26.697 dólares no CoinMarketCap, 26.700 dólares na Binance. Mercado perdendo capitalização, a gente perdeu de ontem para hoje 50 bilhões de dólares de capitalização em meio à impressão de dinheiro desenfreada dos Estados Unidos. Lá deve explodir a inflação, assim como aqui no Brasil e em outros países. Vai ficar muito difícil para se trabalhar com qualquer outro tipo de ativo, até porque o Bitcoin anda seguindo o S&P 500 e a bolsa de tecnologia da Nasdaq. Parece até que ele está sendo operado pelos banqueiros americanos, tá, pessoal? A gente tem muita dívida, muita briga nesse mercado. Esse mercado vai ser o mais complexo dos últimos tempos. Fazia tempo que eu não tinha tantas dificuldades de fazer análise. Normalmente eu tenho uma porcentagem de acerto muito alta e agora eu tô com a porcentagem de acerto de 50%, que fazia tempo que eu não ficava nessa porcentagem, tá? A gente tem aí um mercado muito complexo, muito, mas muito maluco, muito sem direção. Qualquer coisa pode acontecer no mercado e o mercado pode aí brigar. O SDC novamente sem o PEG dela, menos de $1, as outras criptomoedas caindo, XRP subindo aí, Tron subindo, XLM subindo, essas criptomoedas estão subindo, só que a maioria do mercado está caindo. O sentimento do mercado é 59, a gente não chegou a bater a super ganância lá, a ganância extrema, mas a gente está aí na região de ganância trabalhando sobre isso. A bolsa de tecnologia da Nasdaq, S&P passou o dia ontem todo subindo e voltou a cair no final da tarde, o que puxou o preço do Bitcoin. Mesma coisa, a bolsa de tecnologia da Nasdaq passou o dia todo ontem subindo, no final do dia reverteu para baixa e vai deixando um topo aí. Parece que a bolsa de tecnologia da Nasdaq vai cair hoje o dia todo, junto com o S&P 500, e o ouro volta a subir. Quando as duas bolsas começam a cair, o ouro começa a querer subir. Bolsa aqui do Brasil, mini índice 100 mil pontos, podendo fazer um pullbackzinho antes de qualquer queda. E o dólar, para quem gosta de olhar o dólar, 5 dólares e 20 aqui, 5 dólares e 30 lá na Binance, se eu não estou enganado, tem que dar uma olhada. Pessoal, tem dois indicadores que eu trago aqui sempre e a gente sempre estuda aqui no meu canal. Hoje eu vou trazer esse indicador aqui maravilhoso, tá? O que acontece, pessoal? Esse indicador, toda vez que os 5 meses de realização ele aparece no gráfico e ele ultrapassa a linha preta, que é essa linha azul, ele entra em uma região compradora e logo após a gente tem o que? Alt Season, como foi aqui nesse período em 2012, Season mais forte. Depois a gente caiu entre 2014, ficamos 2014, 2015 e 2015 ele caiu para baixo da média, entrou em região compradora, explodiu na alta e depois a gente teve esse mesmo indicador caindo para baixo dessa média preta, tá? É a realização versus o custo do preço e agora a gente tem aqui esse mesmo momento. Só que nesses momentos de mercado, veja, não tivemos nenhuma crise, a não ser a de 2021, que não impactou o Bitcoin quanto a esse indicador, que foi a crise, né, que a gente passou aí. E agora a gente tem esse mesmo indicador indicando que regiões de compra, pessoal. Só que em nenhum momento o Bitcoin passou uma crise real mundial, tá? Ele possa ir brigar nas cabeças. Então, eu acredito que a gente possa ver aí um descolamento. A mesma coisa aqui, pessoal. Toda vez que o preço do Bitcoin descola da linha cinza, como foi aqui, ó, ficou verdinho, descolou um pouco, ele teve alta, mesma coisa aqui, mesma situação aqui. Nós estamos prestes a ver um alt season, segundo esse Stock to Flow, nunca falhou desde 2012, ele nunca falhou. A gente está aí entrando nesse mesmo padrão comprador, tá? Seria o grande momento do Bitcoin. Porém, o mercado dessa vez está muito diferente de todos esses anos de 2015, está muito diferente entre 2012 e 2013. O mercado está muito brigado,
Nessas épocas não tinha essa inflação dos Estados Unidos, nesse aumento da taxa de juros. Então eu não sei como isso aqui vai proceder, porque a gente ano que vem tem o halving, pessoal, e esse halving do Bitcoin também pode balançar o mercado de uma tal forma que pode explodir o Bitcoin aí na alta. Vamos ver como que vai se comportar o preço do Bitcoin, tá? Então a gente tem dois indicadores fortíssimos dando compra. Não é o que o preço está falando, aqui na Binance está tudo caindo, a maioria das criptomoedas está caindo. Poxa, exceção para XRP que está lá nos 48 centavos em forte alta, mas se você olhar para o gráfico do Bitcoin, a gente tem um inside bar que pode ser perdido. Tem um fluxo comprador brutal nessa região, porém, se perder aqui, a gente tem aqui os suportes, que é os 25 mil, que eu falei ontem com vocês que ele poderia vir testar esses 25 mil antes de uma subida, tá? E aí a gente teria um pullback de toda essa alta, daria start alta. Porém, se a gente perder esses 25 mil aí, é que são elas que a gente pode testar os 22, pode testar os 20 e pode testar aqui os 19 novamente, que é esse padrão de megafone que eu odeio, pessoal. Falar, se tem um padrão que eu não gosto de operar, é esse padrão de megafone. Ele pode também ficar aqui pelo meio do caminho, atrapalha muitos trades. Quem tem um pouquinho mais de experiência sabe que esse padrão é horrível. Ele pode vir aqui, ó, e parar nessa linha aqui de tendência que bateu nesse fundo, bateu nesse fundo, bateu nesse fundo antes de romper e fazer esse novo padrão de fundo. Então a gente tem aí duas linhas que podem movimentar muito o mercado como suporte. Aí eu vou marcar essa linha de laranja e vou deixar ela bem grossa para chamar a atenção de vocês. Porque aqui ela fez esse trabalho aqui, olha que coisa interessante. Olha como esse padrão é difícil de operar, ó. Topo, fundo, ele vem, rompe, aí abre um topo, não dá continuidade abaixo, agora ele vem caindo, e se ele fizer isso aqui, ó, ele pode moer o operador aqui dentro desse padrão de megafone. É muito difícil de se operar, então muito cuidado. A gente pode ter aí uma semana de queda, tá, pessoal? Até testar esses 25 mil pontos aqui, esses 25 mil dólares. Então eu ficaria de olho. O Bitcoin já abriu caindo, já deixou inside bar, já tá aí para perder os fundos aqui, ó, desses candles aqui. Perdendo os fundos, a gente tem um start. Ontem ele rompeu esses fundinhos aqui, hoje tá indo para romper novamente. Um possível teste nesses 25 mil aí para entre hoje e amanhã é muito provável. Então vai devagar, porque o mercado está em tendência de baixa, e mercado em tendência de baixa a curto prazo não quer dizer que ele esteja a longo prazo. A curto prazo aí, tá? É tendência de baixa, um teste aí se torna iminente aqui nessa região. Se você olha para os indicadores, você vê o MACD caindo e cruzando para baixo, isso me chama a atenção. Você vê o estocástico e o RSI, todos dois virados para baixo. Eu não vou brigar com os indicadores, média móvel de 8 virando para baixo também. Eu não vou brigar contra os indicadores, não vou ficar comprado, como eu tinha falado com vocês semana passada. Eu estaria ficando vendido na maior parte das minhas criptomoedas. Quando eu falo vendido, eu digo sair do mercado, ficar dolarizado, e eu estou dolarizado na maior parte das criptomoedas. Então, eu estou protegendo o meu capital de uma grande queda, tá? Essa foi minha análise do Bitcoin. Se você gostou, aproveita, deixa um like, torne-se um inscrito aqui do canal. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Protejam seu capital. Aquele abraço e fui até a próxima.